Olá, muito boa noite para quem estiver acessando esse vídeo. Depois de muito tempo voltando aqui a fazer uma live, uma transmissão ao vivo, me conectando aqui com as pessoas que muito tempo não vejo, normalmente pessoas que estão mais distantes, né, daqui de onde eu moro. E de repente para pessoas que acabaram de me conhecer aqui na rede social. E essa é uma oportunidade que eu tenho de me apresentar e também trazer um pouco da essência do meu trabalho na linha do yoga, esse aspecto mais terapêutico, né, de auxílio nesse momento tão desafiador que todos nós passamos, né, na nossa vida, na nossa mente, né. E hoje nessa live, despertar, a respiração e o despertar. Boa noite, o pessoal tá chegando aí. Então vou esperar o pessoal chegar para começar a falar aqui, todo mundo poder receber aí os conhecimentos que eu estou preparando aqui, né. Boa noite aí, Amanda. Boa noite, Marcelo. É isso aí, muito legal aí a presença de vocês. Espero que o áudio esteja funcionando também, né, porque eu não tenho um retorno aqui, não sei como que tá chegando aí, se alguém puder confirmar para mim se o áudio está tudo bem, vai ser muito bom saber disso. Então a minha ideia aqui é de estar compartilhando algo muito especial que o yoga tem, né, dentro desse estudo, que é essa chave tão importante que é a nossa respiração. E respirar não é só questão de você estar absorvendo o oxigênio, né, para o seu sangue. Você está respirando energia e você pode também controlar a sua respiração. Que dentro do nosso corpo, não bem o áudio, beleza, obrigado por avisar. Então a respiração, ela tem uma chave muito especial dentro da nossa vida, porque ela, dentro de várias inteligências que regem o nosso corpo, ela é uma das que você pode controlar com mais facilidade. Então, se você aprender a respirar de uma forma mais consciente, o estado de imunidade, a sua clareza mental, né, toda a circulação que acontece no corpo energética, tudo isso muda em simples respirações. Então, a minha vontade hoje aqui, né, de fazer essa transmissão é trazer algo extremamente simples, todo mundo pode fazer e que pode praticar todos os dias, porque o estado de presença, ele não é o objetivo principal de chegada, né? É um caminho. Então, se você conseguir praticar aquilo que eu vou trazer para você hoje, né, nessa aula, nessa live, todos os dias, eu tenho certeza que muitos dos seus problemas que às vezes ficam afligindo você para dormir, todas as angústias, às vezes que você passa durante o seu dia a dia, ela pode se resolver através desse estudo, desse desenvolvimento da sua respiração mais consciente. Então, por isso o nome da live, né, a respiração e o despertar. Boa noite, Débora. Boa noite a todas as pessoas que estão chegando aí. A respiração e o despertar, porque é despertar realmente daquilo que é essencial na nossa vida, que é o controle da nossa mente. A nossa mente, ela é como se fosse o templo, é como se fosse o altar do templo, né? Nosso corpo é o templo, onde a nossa alma mora, e a nossa mente é esse altar, onde você coloca ali as suas intenções, onde você coloca ali o poder da sua criação, né? Onde você tem esse contato mais íntimo, né, com toda a realidade existente no universo, né? Então, se a primeira regra universal, primeira lei universal é a nossa mente, nada mais sábio, nada mais inteligente do que a gente procurar a entender como poder a equilibrar e direcionar o poder da nossa mente. Porque não é normal a nossa mente ficar com excessos de pensamento,
Não é normal a nossa mente ficar vagando no passado, ficar vagando no futuro. A nossa mente ela foi feita para que a gente possa viver um momento presente, né, com total alerta, com total sintonia do que está acontecendo, né, conectado com o que está acontecendo. Então, se você tiver no momento presente, com a sua respiração, que é essa chave que te mantém essa conexão, muitas coisas da sua vida começam até a fluir de uma maneira melhor. Acidentes começam a se desviar, muitas coisas começam a entrar numa certa sincronicidade, né? Porque toda a vida ela tem um movimento natural. Se a sua respiração ela tiver num ritmo natural, a sua mente ela vai estar calma. Se a sua respiração estiver longa, se a sua respiração estiver calma, a sua mente vai estar calma. Agora, se sua respiração estiver curta, a sua mente também vai estar agitada, né? E vice-versa, se sua mente estiver agitada, a sua respiração fica curta. Se sua mente estiver calma, a sua respiração fica longa. Então, se você mexe tanto de um lado quanto do outro, a tendência é entrar nesse estado natural de equilíbrio. Então, o que eu gostaria realmente de trazer para vocês, de uma forma bem objetiva, bem simples, é que a respiração, ela é a nossa capacidade, né? Talvez o diferencial nosso de toda a natureza é poder controlar a respiração. Porque se você observar, quase tudo que existe na natureza respira. As plantas respiram, tudo respira. Só que o único ser que tem, que eu saiba, o único ser que tem a capacidade de controlar a respiração é o ser humano. Você nunca vai ver um cachorro, uma vaca, um animal retendo o corpo com ar ou retendo o corpo sem o ar. Ou ele fazendo uma inspiração mais longa, consciente, uma respiração mais longa, consciente. A gente nunca vai ver isso. Então, nós, seres humanos, temos essa capacidade, né, de controlar com mais eficiência e desfrutar mais das fases da respiração. Então, só por curiosidade, nossa respiração ela acontece em vários níveis do nosso corpo, né, na questão de camada. Quando a gente fala na questão da respiração de forma completa, dentro do yoga, Samavitri, Pranayama, a respiração de 4 tempos, né, de 4 estágios. Então, a gente tem a inspiração, a retenção com ar, a exalação e a retenção sem o ar. E as retenções com o ar e as retenções sem o ar, esse é o diferencial que normalmente as plantas, os animais, outros seres não costumam fazer com consciência. Reter o corpo com ar e reter o corpo sem o ar. Normalmente só inspira e exala. Então, quando você começa a ampliar essa sua capacidade de reter o corpo com ar e reter o corpo sem o ar, você vai ver o tamanho do poder que é a respiração. Então, quando você está inspirando, você está recebendo as coisas da vida, né? A qualidade de como você está absorvendo tudo isso que a vida está te nutrindo, né? Porque é uma forma de nutrição também, né? A respiração, por muitas escolas, muitos sábios, é considerada como uma nutrição, tanto como um alimento. Né? Os essênios falavam da respiração como esse elemento do anjo do ar, né? Que dá o sopro da vida, né, para a gente. Então, quando você nasce, o primeiro ato que você tem é uma inspiração. E o último suspiro é quando o seu corpo está nesse processo de morte. Então, é a última exalação. Então, o ritmo da sua vida é controlado pela sua respiração, junto com o batimento do seu coração. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês é uma prática muito simples, muito poderosa, e que vai alinhar, né, essa sua força mental, né, que é o seu altar, com a força do seu coração, que é a morada da sua alma, né, trazer essa sintonização dessa mente que está muitas vezes nesse movimento contínuo, vir aqui para o coração e entrar nesse estado de silêncio, de paz profunda. Então, uma curiosidade também que eu trago, bem interessante, é esse estado de respirar de uma forma mais profunda e consciente. Quando você está inspirando, então você está absorvendo, você está se nutrindo, né, daquilo que a vida está te oferecendo. E quando você retém o corpo com o ar, você vai sentir expansão no seu abdômen, expansão na caixa torácica,
você se sente vivo, você sente que você está presente e vivo, você sente a vida realmente quando você está inspirando e retém o corpo com ar. Então, quando você está com o corpo cheio de ar, esse momento de você sentir o seu corpo inteirinho sendo irradiado, né, por essa energia prânica que está pairando, que está se espalhando pelas camadas, pelas suas células, né, pelas nadis. Né, quando você expande a sua caixa torácica, os alvéolos do seu pulmão começam a se encher mais de oxigênio e as suas células começam a se irradiar de oxigênio também. Então, é um momento de aproveitar muito, né, esse momento da inspiração e da retenção do corpo com ar, que é quando você vai se sentir vivo. E aí quando você exalar, é o momento de você trazer informação para o seu corpo de que o ambiente está seguro, de que está tudo bem, que você pode relaxar, que você pode soltar, que você pode esvaziar. Então a exalação também, a qualidade da exalação, ela é muito importante nesse processo de você trazer esse estado de segurança para o seu corpo, de falar, olha, tá tudo bem, eu estou indo para um lugar agora que você pode relaxar e que vai ficar tudo em paz. E aí você fica sem o ar. Então, nesse momento que você vai ficar sem o ar, é o momento de você sentir que você apenas está ali, não vai ter movimento nenhum, é o estado primordial do silêncio total. Se você quer encontrar o silêncio dentro da prática do yoga, é nesse estado que você vai ficar no vazio. E aí nesse vazio, né, do ar, nesse vazio do relaxamento, do não movimento, né, que seria como se fosse até um shavasana, né, que aí você solta o controle. É quando o silêncio profundo acontece. Então, repassando aqui para vocês nessa prática, né, tão simples, todo mundo faz, só que muitas vezes não faz dessa maneira mais completa, que são essas 4 fases. Então, sempre buscando, né, lógico, segurança, se o corpo ficou um pouco agitado, se você ficou um pouco eufórico, você diminui um pouco do tempo, né, então vai dentro do conforto do seu corpo, é importantíssimo você ter conforto. Então você vai inspirar profundamente, a inspiração, aí você vai reter o corpo com ar. Então quando você está inspirando, você está se nutrindo, a energia ela está circulando por todas as partes e camadas do seu corpo, então você vai sentindo isso percorrer todos os membros. Aí retém o corpo com ar. Kumbhaka. Kumbhaka, dentro do yoga, kumbhaka significa pote, como se o corpo fosse um jarro, né, um pote. Então você vai encher esse pote de ar, preenchendo baixo, depois vem aqui em cima e enche o corpo de ar. Retém. Então você pode inspirar em 4 segundos ou 6 segundos, inspira, retém 4 segundos ou 6 segundos. Quando você está retendo o corpo com ar, você sente essa força da vida te expandindo, você está expandindo o seu pulmão, você está expandindo para suas células. Aí você vai exalar. Na exalação, você vai sentir esse local de segurança, trazer segurança para o seu corpo, trazendo a mente para o coração. Então você vai descer essa força que está aqui agitada para o coração. Exala. E retém o corpo sem o ar. Quando você retém o corpo sem o ar, você fica nesse local apenas de presença. Você não tem que se sentir nada. Você apenas está ali presente, vendo o silêncio surgir, né, como um estado de observação. Então, tudo isso a gente vai sincronizar com o batimento do nosso coração, que esse é uma grande chave que a gente vai fazer dentro dessa prática, tão simples, que é inspirar, reter o ar, exalar e reter sem o ar. Só que a contagem a gente não vai fazer com segundos, a gente vai fazer com o nosso coração. Então você vai colocar, né, a sua mão no seu pulso, para achar o batimento do coração. Você pode até fechar aqui um pouquinho a mão sobre o dedão, que vai começar a dar uma pressão aqui, você vai sentir na hora o seu pulso aqui batendo o coração. Ó, já senti o meu. Aí você tenta sentir o seu aí, pode ser aqui na testa, pode ser no pescoço, se caso você não conseguir sentir aqui, pode ser aqui no braço, é onde é mais fácil para você. Eu gosto aqui na mão, e dá para relaxar aqui a mão no
na perna, né? É importante você estar confortável com a sua coluna, né? O seu sentar tem que estar confortável. Procura uma coluna reta. Se você quiser colocar as pernas no chão, coloca também. Eu estou com a perna cruzada aqui, mas pode colocar também a perna sem cruzar, né? É importante que a energia até circula melhor. Então, sem desconforto nas costas, mas mantenha a coluna reta. Então você vai colocar os dedos aqui no seu pulso, onde você conseguir achar, né, o pulso do coração. Então nós vamos aqui trabalhar a nossa respiração de uma forma prazerosa, profunda, sintonizando com o nosso coração. Então você pode fazer em 4 batimentos ou em 6 batimentos. Se você tiver algum tipo de desconforto, sentir algum tipo de alteração, né, na sua pressão, que pode estar desregulada, você se acalma e tenta regular dentro de um tempo que fique confortável para você. Mas a ideia aqui é só te trazer benefícios. Então, achou o pulso, nós vamos aqui trabalhar agora com a nossa inspiração. Então você primeiro acha esse encaixe dos braços, dos ombros, da cabeça, da coluna. Se precisar fazer uma soltura aqui, de tensão, né, do corpo, do seu dia a dia, inspire e solta o ar pela boca fazendo som. Faz 3 vezes esse encaixe. Engole a saliva, relaxa o maxilar, relaxa a testa. Esse momento de sintonização com o seu corpo, com a sua coluna, com suas pernas. Então nós vamos iniciar. Eu vou começar a conduzir durante um tempo e depois você vai fazendo a prática no seu ritmo, seguindo o batimento do seu coração. Eu vou começar guiando aqui pela minha voz, seguindo o batimento do meu coração, mas depois de um tempo eu vou ficar em silêncio aqui praticando e a gente vai praticar junto, cada um no seu tempo, no seu ritmo, e depois a gente retoma para encerrar a nossa prática. Então, Samavitri Pranayama, essa prática da respiração completa, alinhada com o tempo do nosso coração. Então, para quem está chegando, perdeu, acha o pulso do seu coração, acha o encaixe da sua coluna, dos seus braços, e a gente vai fazer a contagem, ou em 4 ou em 6 tempos. Então eu vou inspirar, sentindo o batimento do coração, inspira, retém com ar, relaxa o corpo sem tensão, confortável, cheio de vida, retém. Exalando pelas narinas, solta o ar devagar, controlando a sua exalação, percebendo essa soltura da sua exalação, desapego, conforto, calma. Fica o corpo sem o ar, 4 ou 6 batimentos do coração. Inspira bem devagar, preenchendo o abdômen, as costelas, por último o seu tórax, o seu peito, inspira. Retém com o ar confortável, o corpo todo relaxado, cheio de vida, cheio de espaço. Retém. Exalando pelas narinas, solta o ar bem devagar. Vai relaxando o seu corpo. Percebe como é bom soltar o ar, ficar. Para quem está chegando agora, está segurando, achando o nosso pulso, achando o batimento do nosso coração. A gente está respirando em 4 tempos, junto com o batimento do nosso coração. Então eu inspiro em 4 ou 6 tempos do meu batimento do coração, inspira profundo. Retém o corpo com ar confortável, cheio de vida, cheio de espaço. Exalando, vai desapegando, vai soltando, soltando todo o ar, solta pelas narinas, sentindo essa pressão, esse conforto, esse espaço seguro no seu corpo. Fica sem o ar.
Ficando sem o ar, fica na presença, só sentindo o corpo aí nesse estado vazio, apenas observando, sem medo, sem tensão. Inspira em 4 batimentos ou 6. Retém o corpo com ar, cheio de vida, cheio de espaço. Sente o ar fresco percorrendo toda a sua pele. Exalando, vai soltando o ar, desapegando, relaxando, trazendo conforto para o seu corpo nesse vazio. Tudo em paz, seguro, relaxa. Fica sem o ar. Inspirando profundamente. Retém o corpo com ar, confortável, cheio de vida, cheio de espaço. E vai exalando, soltando o ar, relaxando, engole a saliva. Fica sem o ar. Inspira profundamente, concentra no som da sua respiração. Retém com o ar cada vez mais relaxado, sem nenhuma tensão. Retém, relaxa, descansa em você. E exalando, vai soltando, desapegando. Sente o ar quente que você vai soltando pelas suas narinas, relaxando a sua respiração. Fica sem o ar. Quando você fica sem o ar, você apenas observa, nenhum movimento, nenhuma vontade, apenas no vazio, silêncio. Concentra no batimento do seu coração. Inspira sentindo o coração bater grande, 4 ou 6 batimentos. Retém. Relaxa, exala. Fica sem o ar. Inspira devagar. Solta as suas mãos. Solta os seus dedos. Chacoalha um pouquinho os seus dedos. Chacoalha um pouquinho suas mãos. Deixa o corpo aqui mexer a energia dos dedos. Se precisar, mexe um pouco suas pernas. Ativa um pouquinho a palma da sua mão aqui, a energia das suas mãos. Boa noite, Sandra. Está aqui praticando pranayama. Traz aqui as suas mãos aqui, eu passo um pouquinho no seu cabelo, respira. Sentindo aí o seu corpo aí se espreguiçar, essa energia circular. Passa aqui no seu queixo, ó, tirando tensão, limpando. Traz aqui na mente, solta aqui por baixo, na exalação. Inspira e relaxa. Guarde as suas mãos. E é isso. Hoje eu gostaria de trazer essa prática super simples para você, a respiração completa,
Essa é uma primeira live, uma primeira aula, retomando aqui as práticas online. Eu quero muito, a partir do mês de abril, estar transmitindo todo dia uma prática aqui para vocês, sempre passando conhecimento super simples, trazendo inspiração, trazendo conhecimento de forma leve, de forma praticável para qualquer pessoa. Então, estou sentindo esse chamado novamente de focar a atenção da minha vida para esse movimento do compartilhar e também anunciar para quem quiser, né, fazer parte desse estudo, né, quem está aqui me acompanhando já faz um tempo. Eu quero abrir uma comunidade mesmo online, né, para que a gente possa compartilhar conhecimentos, compartilhar informação, compartilhar ideias e convites também para que dentro dessa comunidade a gente possa estudar, né, tanto online durante a semana, como também tendo encontros no final de semana no local onde eu vou estar morando a partir de abril, lá em Gonçalves, Minas Gerais. Então a minha ideia é a gente estar fazendo esse estudo online, né, pegando partes, né, técnicas do yoga que possa ser praticado todos os dias. Então nisso eu vou estar disponibilizando aí conhecimentos através aqui desse movimento online. Quem quiser fazer parte dessa comunidade vai entrando em contato comigo, que eu estou organizando isso. Vou montar o grupo aqui no WhatsApp, para que a gente possa centralizar aqui as informações e a gente possa caminhar junto, porque o yoga ele tem que ser praticado todos os dias e ele pode ser praticado de diversas maneiras. Ele não é só posturas, ele não é só dentro do tatame, e muitas vezes de uma forma muito simples a gente pode estar usando essas ferramentas e no fundo o que determina você estar praticando o yoga ou não é como você ajusta a sua mente para determinada experiência. E agora, né, o que a gente acabou de fazer foi simplesmente respirar de uma forma completa, trabalhando a respiração nas suas 4 fases, né? Então o que a gente fez aqui, para quem ainda talvez tenha chegado agora não viu, a gente trabalhou a respiração completa, né? Então, junto, achando o batimento do nosso coração, e simplesmente inspirou em 4 batimentos do coração, exalou, reteve o corpo com ar em 4 batimentos, e exalou em 4 batimentos, e reteve o corpo sem o ar em 4 batimentos. Então, a gente fez uma coisa extremamente simples, mas que, se você fizer todos os dias, isso pode ser como se fosse um bálsamo, um remédio, sabe, para que você tenha uma vida com mais clareza, com a mente mais calma, com mais imunidade, porque isso vai estar quimicamente, o seu cérebro, ele é totalmente alterado se você mudar a sua respiração. Olá, Sandra, que bom que você chegou agora, estava pensando em você, que bom que você pôde ver, mas vai ficar gravada essa prática aqui, e você vai poder praticar junto com a gente, com certeza. E a comunidade, ela vai estar aberta o horário, Sandra, dessa comunidade para as aulas. Eu quero voltar a fazer aulas de manhã e aulas também à noite. Eu vou depois organizar tudo certinho na agenda para poder compartilhar com vocês. Então fica atento que eu vou mandar o convite aí para as pessoas que querem participar, né, desse grupo, dessa comunidade online e compartilhar com vocês esses tipos de conhecimento. Então, durante a semana eu quero fazer transmissões ao vivo de práticas curtas, mais simples e aplicáveis no seu dia a dia. Então, o que a gente simplesmente fez hoje foi respirar de uma forma mais completa, de uma forma mais consciente e poder sentir o benefício disso de forma muito automática. Então, se você faz isso com mais frequência, a tendência é que você não tenha mais esse tipo de problema com estresse, problema para dormir, problema de ansiedade, né? Porque você vai estar sempre regulando o seu corpo de uma forma que ele trabalhe dentro da sua capacidade natural e total. E não faz sentido a gente ter um corpo, né, que o próprio nome, né, Kumbhaka, que é como se fosse um jarro, né? Ele é um jarro que ele está armazenando a essência da vida, que é o prana, que é, né, toda
todo o ar, todos os nutrientes que te respira, que mantém o nosso corpo vivo. Então, o nosso corpo é esse jarro que pode estar sendo armazenado essa essência puríssima. Então, não faz sentido você ter um corpo que tem tanta capacidade e você respirar de uma forma tão ineficiente, né? tão curta. Então, é natural realmente que as pessoas estão passando por vários problemas da mente, vários problemas de saúde, justamente por começar a não saber respirar. Então, como eu disse aí no começo da live, para algumas escolas, né, a respiração é considerada uma forma de nutrição, da mesma forma que você come, né, você bebe, você está respirando, né? Então essa parte do nosso corpo, ela é responsável pela nutrição. Então, quando você respira pelas narinas, o seu corpo ele muda a qualidade do oxigênio para que você respire não só o oxigênio, mas também todos os componentes químicos que existem no ar, e isso chegue até o seu corpo com a temperatura adequada, né, da forma adequada para você conseguir ter qualidade de vida. Então, o nosso corpo, quanto mais eu estou praticando na minha vida, quanto mais eu me aprofundo nisso, mais eu fico assim entusiasmado e também encantado, né, por toda a inteligência que o nosso corpo é feito. Só que eu muitas vezes vejo, né, como que toda a estrutura que a gente foi colocado dentro da sociedade, e a gente tem duas opções dentro da nossa vida: ou da gente se curar, ou da gente se autodestruir. Essas duas coisas muitas vezes ficam forte na minha vida. Muitas coisas que eu vou dando de frente, assim, que eu vou vivendo, eu percebo que são sempre duas opções: ou você está se curando, ou você está auto se destruindo, em tudo na nossa vida, né? Então, a nossa mente, ela também tem essa capacidade, né? Ou da gente estar criando nossa realidade de uma forma bela, incrível, ou da gente estar se autodestruindo, né? Entrando num processo difícil. Então, ou a gente está com a nossa questão mental, né? Ou a gente está se distraindo com várias coisas, ou a gente está ficando cada vez mais consciente, cada vez mais pleno. E muitas coisas que estão aí rodeando a gente o tempo todo são distrações, são questões do prazer rápido, químicas que vão envenenando o nosso cérebro, que vão deixando o nosso cérebro sem uma certa disciplina, né, com falta de criatividade, com falta de disposição, com baixa imunidade. Então, eu assim vejo esse chamado novamente para retomar essas transmissões, para realmente motivar as pessoas a cuidarem de si mesmas, a conhecer a si mesmas, né, a se empoderar dessa força, dessa centelha divina que reside em todos nós. Então eu estou aqui de uma forma como um veículo mesmo, né, que minha palavra possa tocar aí os corações de forma calma, tranquila, trazendo conforto, trazendo paz no momento às vezes de dificuldade, às vezes de medo, às vezes de insegurança. Então que você realmente possa assumir o controle do seu corpo, através da sua respiração, assumir o controle da sua mente, e com a sua mente clara e com a sua mente tranquila, você mergulhar aí no seu coração e encontrar esse descanso em si mesmo. E a gente tem tudo que a gente precisa dentro de nós. Então a gente precisa encontrar esse espaço de paz, de tranquilidade, enquanto há tempo, enquanto o mundo ainda não está virado de ponta cabeça mais do que já está. Você usar as ferramentas que está sendo disponível para você, né, dessas práticas milenares, né, que tem aí disponíveis para que a gente possa se autoconhecer com profundidade. Quando você entrar dentro de um estudo, entra de verdade, sabe, no estudo, não leva com brincadeira, porque às vezes todas as oportunidades que surgem na nossa vida são ferramentas que a espiritualidade acha de te ajudar. E se você de repente ganha um livro, ou entra numa prática, ou tem uma oportunidade de fazer um retiro, e você se abstém daquilo, você fala, deixa para depois, deixa para outra hora, você muitas vezes está abrindo mão
daquilo que às vezes é mais importante no seu momento difícil da sua vida. Você pode até falar que você não tem tempo, que a vida está muito corrida, que tem outros compromissos, né? Mas eu acredito que não existe compromisso maior do que você mesmo. Não existe nada mais importante na sua vida do que a sua própria vida. Então, se você ainda não está dedicando o tempo suficiente para você se cuidar, para você silenciar, para você aquietar, você está deixando a vida, as coisas tomarem conta, colocarem ritmo e rédea na sua vida, e a hora que você se der conta, você já não consegue mais ficar nessa abstinência de necessidades, de tecnologias. Você está cada vez mais desconectado do seu próprio corpo, cada vez mais desconectado da natureza. Então eu estou aqui fazendo esse chamado, né, para quem sente essa verdade mesmo, assim, de caminho, para poder se conectar mais com o seu corpo, com a sua mente, com a natureza, encontrar essa paz de forma natural, né? E eu, com o yoga, com as medicinas que a natureza nos dá, eu tenho caminhado a minha vida cada vez mais com dignidade, cada vez mais com gratidão e reconhecendo cada vez mais as oportunidades que a vida tem me dado para realmente dar esse salto e impulsionar a minha vida dentro de um propósito maior. Não é só trabalhar, não é só consumir, não é só pagar conta, não é só ter prazer, mas assim ter consciência, ter essa capacidade de ficar em paz dentro de si mesmo, né? Com essa alegria de poder sentir todas as bênçãos que a vida dá, né? Da temperatura, do toque, do prazer com o seu próprio corpo. Não existe nada mais maravilhoso do que você ter prazer consigo mesmo. E assim, tudo que está em você entra em comunhão, você consegue viver em tantra, né? Nesse estado de êxtase com toda a realidade. Então que essa prática simples possa realmente fazer diferença na sua vida, no seu dia a dia. E eu gostaria que você depois deixasse seu comentário, se fez sentido tudo isso que eu trouxe, tudo isso que eu falei, e compartilha, né, essa live aí com mais pessoas que você puder. E eu em breve vou estar anunciando aqui outros encontros como esse. Essa live eu pretendo não fazer tão longa, às vezes eu me empolgo aqui de ficar falando e ficar compartilhando mais coisas, mas hoje eu gostaria de focar justamente só nisso, na respiração completa, Samavitri Pranayama. Então, lembra, inspiração, retenção com ar, Kumbhaka. Exalação, retenção sem o ar. Então, quando você trabalha essas 4 fases da respiração, né, o seu corpo, o seu cérebro principalmente, quimicamente ele vai ser alterado, o nervo vago na sua exalação, ele vai relaxar, ele vai desligar esse lance de estresse. Quando você entrar na retenção sem o ar, explora a retenção sem o ar, porque ali está esse estado de silêncio profundo, onde você não tem que ser nada, você só está observando. Então eu sei que a retenção sem o ar é o mais desafiador para as pessoas. Na hora que você conseguir equilibrar essas 4 fases da respiração de uma forma equilibrada, gostosa, né, para você, junto com o batimento do seu coração, lembra de sintonizar esse batimento do coração, de ouvir o seu coração bater, porque ali também tem uma inteligência muito grande, né, de você acalmar a respiração, vai sintonizar com o batimento do coração, que às vezes também está muito, muito acelerado, então acalmou a respiração, acalmou o batimento, não tem como a sua mente ir para outro lugar, a não ser onde você está, a não ser ao que a vida está te proporcionando no momento. E nisso pode vir várias ideias, vários insights, pode vir várias conclusões, ou de repente não pode vir nada, simplesmente você entrar nesse estado de silêncio, de paz, de contemplação. E isso muitas vezes é o que mais importa nos dias de hoje. Você conseguir ter prazer no pôr do sol, no nascer do sol, ou simplesmente onde você estiver sentado, você conseguir encontrar essa paz sem necessidade de nada. Beleza? Eu agradeço muito aí para quem esteve presente, para quem está visualizando. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Que tem 3 pessoas aqui,
Legal, 4 pessoas. Isso aí, a nossa respiração, ela é a chave, né? E a gente conseguir, então, dominar a nossa mente, que é como se fosse um cavalo desenfreado. Tem os sentidos ali que estão todos experimentando várias coisas, várias sensações, e a mente ela está ficando cada vez mais maluca. Eu vejo cada vez mais as pessoas entrando em estados assim de fraqueza de pensamento mesmo, sabe? Então, concentração, clareza, foco, eu acho que são práticas essenciais que a gente tem que fazer. Da mesma forma que as pessoas malham os músculos, nós deveríamos estimular a nossa mente cada vez mais para aumentar o nosso estado de criatividade, de concentração, de foco, de calma, porque tudo é praticável, tudo dá para se aprender e tudo dá para se expandir, se potencializar. Então, a mente é um segredo muito grande, né, do conhecimento, e a respiração dentro do yoga, ela é a chave. Se você conseguir respirar de uma forma completa e de qualidade, tenho certeza que toda a sua prática do yoga vai mudar, e no seu dia a dia também você vai poder ver a diferença em todas as situações que você estiver lidando. Aqui, falou. Ai, que gratidão, Sandra. Eu também agradeço. Eu sou só um praticante, talvez um pouco mais adiantado que você, mas mestre somos todos nós, né? Conforme você cria esse domínio, você também pode se tornar uma mestra de si mesma. Acabou a época dos gurus, acabou a época dos grandes mestres famosos, né? Agora é a hora desse despertar do Cristo interior, né? Eu estava vendo uma fala que diz que se você segue o caminho da compreensão, né, verdadeira do Cristo, da visão verdadeira de Jesus, você se torna também o Cristo. Então é um título, né? Você se tornar também um mestre, um Cristo, se tornar um Buda. Então tudo é possível para nós, conforme a gente vai praticando. Eu agradeço demais a sua sintonia, agradeço a sua companhia, sua confiança, né? Então é uma honra. Espero que você possa estar presente aí na nossa próxima live. Tá bom? Gratidão também, Nani. Legal aí sua presença. Espero que você possa estar também participando aí da nossa comunidade. E muito em breve vou estar anunciando aqui retiros, imersões aqui no mês de abril. A minha ideia é estar fazendo nossos encontros online durante a semana e estar anunciando pelo menos uma vez por mês um encontro de fim de semana, de sexta a domingo, onde a gente possa estar praticando. Imagina essa prática tão simples, você ficar praticando por horas, sabe? Várias técnicas, no topo de uma montanha, no meio da natureza. Então a minha ideia é estar abrindo essa possibilidade de receber as pessoas, e não muitas pessoas, para poder otimizar mais assim a nossa vivência, atender com mais qualidade as pessoas. Então se prepara assim para logo a gente estar junto, se encontrando, praticando e ampliando o nosso estudo, beleza? Muito em breve estou com novidade, estou montando aqui um espaço lá em Gonçalves, Minas Gerais. Vou mudar para lá, vou morar lá, e lá eu vou tornar esse espaço um refúgio mesmo, de retiro, de imersões, para que a gente possa estar potencializando o nosso estudo de yoga no meio da natureza. Esse é o meu caminho, esse eu vejo que é é a melhor escola que a gente tem, é a própria natureza, e, e eu acho que nada melhor do que praticar yoga num local assim de paz, de silêncio, de calma, né? A gente merece ter essa oportunidade. Então, eu estou construindo ainda essa estrutura, estou construindo essa história, e muito em breve, no mês de abril, vou estar divulgando para vocês aí mais informações. Legal, Nani? Você vai participar sim, vai ser legal. Mas você vai estar junto com a gente aqui. Beleza, pessoal? Eu agradeço aí, uma ótima noite para vocês. E muito em breve vou estar divulgando aqui, ficar atento aqui
Eu vou divulgar agora o canal da nossa comunidade para troca de informações, tá? Que sempre está divulgando aqui as nossas lives, nossos encontros, nossos retiros. Então, se você quiser fazer parte, já me manda uma mensagem aqui para registrar aqui o seu nome e eu tá te mandando as informações aí com toda clareza, tá bom? Namastê, gratidão, estou muito feliz de estar aqui novamente, coragem de fazer essa live, estou me sentindo muito bem de conseguir ter feito, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa um comentário depois, vai que eu postar, comenta um pouquinho, se você puder, que vai ajudar outras pessoas, estimular outras pessoas a assistir. Gratidão, namastê, Arião, até a próxima. Namastê, Sandra, até mais. Acabou que eu ia aproveitar que vocês ainda estão aí, ó. Vou encerrar aqui com uma música aqui.